Primeiro item da Pela ordem... ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador. Senhora presidente, eu gostaria de pedir o adiamento do item, do 7º item, por 2 sessões. Do 7º item, por 2 sessões. É o de projeto de sua autoria, né, vereador? De vossa autoria. Pois não. Fica deferido, então, por 2 sessões, o adiamento do 7º item. Primeiro item, discussão única e votação do projeto de lei número 21, de 2026, de autoria do Executivo Municipal. Desafeta bem público que especifica, autoriza o Poder Executivo a aliená-lo mediante doação com encargos ao Serviço Social do Comércio, SESC, e dá outras providências, SESC São Paulo, e dá outras providências. Trata-se de urgência e requerida pelo líder do prefeito. A maioria dos membros da Comissão de Justiça e Redação emitiu parecer pela legalidade do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao projeto. A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia também emitiu parecer favorável ao projeto. Há uma emenda ao projeto e eu solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 1 apresentada ao projeto. Emenda número 1 ao artigo 4º. Emenda modificativa. As alíneas A e B do inciso 1º do artigo 4º do projeto de lei número 21 de 2026 passam a ter a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 1, a linha A. Executar a primeira etapa de implantação da unidade consistente nas obras de restauro do imóvel, de modo a garantir a estabilidade e a proteção do patrimônio, nos termos e limites das normas técnicas e das diretrizes dos órgãos de proteção competentes, em especial do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT, e da Câmara Setorial do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Araçatuba, sem prejuízo de outros que poderão ser instituídos na escritura de doação. A linha B. Concluir a implantação da unidade do SESC no local, o que ocorrerá com o cumprimento das demais etapas da obra, que constarão da escritura de doação, mantendo, após a conclusão, a manutenção de uma unidade do SESC, com atividades de caráter cultural, esportivo e de lazer, devendo a implantação da unidade ocorrer no prazo máximo de 4 anos, contados da lavratura da escritura pública de doação. Sala das Sessões, 5 de março de 2026, vereador Fernando Fabris, PL. Solicito o parecer da Comissão de Justiça e Redação à emenda apresentada. Vereador João Pedro Pugina. Pela legalidade. Pela legalidade. Vereador Ícaro Morales. Pela legalidade. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Pela legalidade. O projeto e a emenda estão em discussão. Pugina, está se inscrevendo? Vereador João Pedro Pugina, com a palavra. Eu, primeiramente, gostaria de pedir o apoio da TV Câmara para nos ajudar com as imagens. Eu separei entre 3 capítulos, né? Eu vou iniciar com a parte 1 dessas imagens, se vocês até puderem projetar aí para nós, por favor, para a gente compartilhar com quem está assistindo também. Aí. Essa aí, né, é a nossa antiga oficina de locomotivas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que hoje é conhecida por muitos aqui, cada um de nós, como o Centro Cultural Ferroviário. Por que eu estou iniciando com essas imagens? Porque isso faz parte do desenvolvimento da nossa cidade, isso faz parte, né, de quem Araçatuba foi, de quem Araçatuba é hoje, até porque nós precisamos também relembrar o passado, para que possamos entender como é que nós chegamos até aqui. E fica aqui a nossa memória, né, do trabalho ferroviário, de toda a identidade de gerações que ajudaram e contribuíram aqui com aquilo que nós somos como um município de Araçatuba hoje. Agora eu quero entrar nas seguintes imagens do capítulo 2. Aí. Aqui, gente,
Agora eu quero entrar no segundo quesito do meu discurso, que é encarar a realidade. Hoje, infelizmente, esse patrimônio histórico que conserva, né, muito da nossa cultura, muito da nossa identidade como um povo de Araçatuba, ele se encontra abandonado. E isso não é uma coisa de hoje, né? Quando a gente pesquisa, por exemplo, na internet, podemos encontrar que faz pelo menos 16 anos que esse lugar está abandonado. Então, até para corrigir, né, possíveis discursos que venham com a tentativa até de nos responsabilizar por isso, eu quero dizer que é muito pelo contrário. Um lugar como esse, que há 16 anos estava abandonado, nesse momento, recebe uma proposta de transformá-lo em algo utilizável para a própria população. E aqui eu faço questão de parabenizar o prefeito Lucas Zanata e a secretária Vanessa Manarelli, porque sei o quão empenhados vocês estavam nesse projeto. Não é um projeto que surgiu agora, e se nós estamos com a oportunidade de votá-lo aqui hoje, é porque vocês têm se dedicado nele desde o ano passado, e nós tivemos o conhecimento e acompanhamos cada etapa desse processo. Eu peço, por favor, que volte as imagens do estado que ele se encontra hoje. Isso, gente, eu quero apresentar para vocês as condições que o SESC hoje assume, né, com esse projeto aprovado. Esse patrimônio, ainda não é esse não, pode voltar, está na parte 2 ainda. Aí. A forma que o SESC assume hoje esse patrimônio, completamente abandonado, mas que tem ali um projeto de beneficiar a nossa população a longo prazo, com mais esporte, com mais cultura, com mais lazer. E aqui eu também tenho que ressaltar o trabalho de 2 poderes aqui da nossa casa. Primeiro, o poder jurídico, judiciário, os nossos procuradores que fizeram um trabalho brilhante também, né, ali para nos ajudar no avanço do projeto, tiveram uma interpretação, e aqui eu falo da beleza da democracia, onde nós, ali através da Comissão de Justiça, encontramos um outro caminho, uma nova interpretação para apresentar nesse projeto aqui hoje. Surgia o entendimento de que um patrimônio tombado não poderia ser doado, não poderia ser alienado. E nós encontramos que a lei municipal de Araçatuba permite que um patrimônio seja doado, mesmo que esteja ali tombado, para que outras instituições possam ali fazer também algumas condições. Então, isso não é algo como um tiro no escuro. Ele apresenta ali uma série de condições para aqueles que vão assumir esse patrimônio. Então, aqui eu quero deixar de uma forma bem tranquila para a população que isso faz parte de uma condição que também exige a capacidade de quem está assumindo para realizar todas as benfeitorias necessárias. E se hoje nós estamos aqui falando do SESC, é porque eles não têm apenas isso consolidado na cidade de Araçatuba, mas eles têm uma longa história que permite a consolidação dessa instituição para receber esse patrimônio público. Continuando, quero apresentar os 3 porquês que hoje eu vou votar favorável a esse projeto. Primeiro, porque a Constituição Federal garante a autonomia dos municípios para administrar os seus próprios bens, então nós temos legitimidade para legislar isso aqui hoje. Segundo, porque um decreto não pode criar restrições que a própria lei não criou. Então, se a nossa lei municipal nos oferece essa oportunidade, né, nos oferece essa garantia, não tem por que a gente ficar ali com receio de que algo aconteça, até porque a nossa lei está nos protegendo aqui nesse momento. E terceiro, porque a própria Constituição determina que a preservação do patrimônio cultural é um dever do poder público em colaboração com a sociedade. E é aqui que se encaixa o SESC. O SESC faz parte da sociedade. É uma instituição que tem ali não somente o seu nome e a sua grandeza comprovada, mas eles também têm agora a possibilidade de atestar tudo isso nesse projeto. E, por fim, além disso, tanto o órgão estadual de proteção ao patrimônio, quanto o Conselho Municipal competente foram comunicados e não apresentaram nenhuma objeção para que esse projeto seja avançado e aprovado aqui na casa hoje. Então, pessoal, a gente precisa destacar que essa não é uma doação simples e irrestrita. Ela colabora ali com uma série de condições
que aqueles que vão receber o patrimônio precisam arcar, e nós acreditamos que eles vão cumprir, né, e vão fazer o melhor para a nossa população. E, por fim, aqui, eu quero entrar na parte 3 das fotografias. Pode começar com aquelas fotos preto e branco. Opa, aquela foto preto e branco do antes, por favor. Oi? Pode... Aí, isso mesmo. Isso aí, pessoal, é um antigo barracão lá da cidade de Registro. Um patrimônio que, assim como esse de Araçatuba que nós estamos discutindo hoje, passou por um processo como esse e hoje, pode avançar, próxima, e hoje se encontra dessa maneira. Um patrimônio que o SESC assumiu a responsabilidade de apresentar algo para a população e hoje a comunidade é agraciada com projetos de esporte, com projetos educacionais e com projetos de lazer. Foi num projeto como esse que a nossa Secretaria de Cultura, e aqui também parabenizo toda a equipe da Secretaria de Cultura presente, foi num projeto como esse que eles se basearam. Foi olhando para um projeto que já deu certo, que eles se basearam e buscaram aqui para a nossa cidade. Então, falo com tranquilidade, que hoje respaldo o meu voto num projeto como esse, que, se Deus quiser, a população de Araçatuba vai ver em breve, que, se Deus quiser, a população de Araçatuba não somente vai ver, mas vai usufruir em breve. Então, né, eu acredito que hoje esse prédio que nós temos, deteriorado, tombado, nos dois sentidos da palavra, ele pode ter um novo significado, ele pode ter uma estrutura da qual ele merece, que é mantendo também as tradições dele. Isso é algo que está condicionado no projeto. Toda essa restauração, toda essa preservação que o SESC vai fazer nesse prédio, ela precisa estar alinhada também com as condições históricas do centro ferroviário. Então, se alguém tem medo das nossas raízes, da nossa história ser destruída, aqui eu coloco mais uma condição. Fiquem tranquilos, porque isso faz parte também do projeto. Assegurar que nada disso seja deixado para trás. E, muito pelo contrário, que isso também seja levado em consideração. Então, ao aprovar essa proposta, pessoal, nós não vamos olhar apenas para um lugar, né, com aquele saudosismo do que ele foi, mas nós vamos olhar de uma maneira de esperança do que ele vai se tornar no futuro. Tem um tempo ali para que essa obra seja feita também. E nós vamos fiscalizar aqui como Casa Legislativa cada etapa desse processo. E não somente fiscalizar, contribuir com aquilo que for necessário. E aqui, né, eu dirijo minha palavra aos representantes do SESC presentes. Agradeço, porque vocês estão olhando para Araçatuba como olharam para outras cidades, e me coloco aqui à disposição também para ajudar em tudo o que for necessário. Contem com essa Câmara, aqui eu estou falando por um vereador, mas acredito que outros vereadores também se colocarão à disposição. Contem conosco e que esse lugar que traz tanta história, que traz tantas coisas boas para a nossa população, venham hoje de uma forma ressignificada, trazer ainda mais. Que vocês possam mesmo transformar esse lugar em um lugar de muita qualidade para a nossa população, que é isso que cada um de nós esperamos aqui. Mais uma vez eu agradeço, que esse trabalho seja visto pelo nosso povo e cabe agora ao nosso plenário julgar, né, conto com o voto favorável dos meus colegas vereadores, até porque, se eu pudesse, eu votaria várias vezes nesse projeto para que ele fosse aprovado aqui hoje. Mais uma vez, obrigado, que nós possamos chegar num acordo que beneficie a nossa população e abençoe nosso povo. Muito obrigado. Dando continuidade, vereador Dr. Luciano Perdigão. Boa noite a todos. Eu vou ser um pouco mais objetivo e dizer assim, trabalhei 6 anos no pronto-socorro municipal e olhava para esse prédio e eu via tanta perspectiva nele, mas sem perspectiva. A gente olhava para ele e falava, poxa vida, aqui está a história de Araçatuba se deteriorando. O que nós poderíamos fazer para esse bem, que é tão importante para o município, que tem um significado muito histórico para Araçatuba, e se deteriorando no tempo? A gente sabe que trabalhar com restauração é muito caro, não é brincadeira. Acho que 2 ou 3 anos atrás, a igreja de Notre Dame pegou fogo na França, fecharam a igreja, restauraram a igreja e reinauguraram a igreja. Vocês imaginem o quanto que é difícil fazer restauração. Porque cada parafuso, cada porquinha,
cada cor tem que se manter a originalidade. Então, nós não estamos falando apenas de uma reforma, nós estamos falando de reconstruir a história de Araçatuba e dar um significado atual para ela, trazer a população. E quando a gente fecha os olhos e convidar uma pessoa de fora para Araçatuba, a gente tem o que mostrar. Olha, nós temos um prédio lindo, que hoje é museu, que hoje é um espaço cultural, que hoje é um espaço do cenário e circuito que o SESC constrói dentro do estado de São Paulo. Eu estudei na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Quem conhece a Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, fala que é o campi mais bonito que a USP tem. Por quê? Ali era a antiga fazenda do Francisco Schmidt, o barão do café, o rei do café no estado de São Paulo. Ali tem construções históricas, inclusive a Faculdade de Medicina é uma construção histórica, o Salão de Festas, que é uma construção histórica, e todos os museus que tem dentro da fazenda, que hoje é um patrimônio do Estado, e que ele cuida muito bem, e que o estudante que está ali, que poderia deteriorar, cuida também. A quadra poliesportiva era o salão de festa. Os quadros originais, as ferragens, a cor, tudo original. Então, você olha, quando você entra ali dentro do campus de Ribeirão Preto, quando você olha para aquelas construções, você se transporta para o passado. E para que ela está servindo hoje? Ela está servindo para formar cidadãos do bem, para formar médicos, formar enfermeiros, odontólogos e construir a memória histórica também junto. E é isso que nós temos que olhar para Araçatuba e perceber o quanto que é importante este prédio e o quanto que ele vai significar para nós. A gente vai ter para quem contar que Araçatuba tem um prédio onde nós conseguimos ir aos finais de semana, onde a gente consegue visitar e revisitar, mantendo o gosto. Onde vai ser um prédio para palcos de exposições, onde nós vamos poder também expor, aonde a população vai poder fotografar e mandar para os seus parentes que estão longe, falando, vem visitar a nossa antiga ferroviária, olha como está, mantendo o padrão original, mantendo tudo. Isso é um orgulho para o nosso município. Eu nunca mandei mensagem para o Lucas Anata, que é o nosso prefeito municipal, nunca mesmo, mas hoje eu mandei uma mensagem parabenizando ele e a equipe, em nome da Vanessa, por esse trabalho tão bonito, porque não é fácil, e a gente sabe da importância que tem o SESC no estado de São Paulo. Quantas vezes eu não fui para São Paulo, no final de semana, apenas para assistir algumas coisas que aconteciam no circuito do estado de São Paulo, dentro do SESC. E a gente tem que sair do município de Araçatuba sabendo que aqui do lado, em Birigui, tem o SESC. Não, isso precisava acabar. E a gente trazer, não só este espaço, mas com ressignificado cultural, isso é de muito orgulho. Vencida toda a propositura jurídica, eu acho que é dar a Araçatuba e dar à população o que ela merece. E a população vai se fazer fiscal, conservando, observando, e a gente sabe que é demorado, não é para agora, mas vai sair, e vai ser muito bonito. Então, eu já quero adiantar o meu voto, Vanessa, e a toda a equipe da Secretaria da Cultura. Parabéns pelo trabalho, e a gente espera, com muito orgulho, que esse prédio possa ressignificar o município de Araçatuba. Na continuidade, vereador Damião Brito, que está se dirigindo à tribuna. Senhora presidente, nobres vereadores, público lindo presente, trata-se de uma iniciativa de grande importância para o desenvolvimento social e cultural da nossa cidade. O SESC é reconhecido nacionalmente por promover cultura, esporte, lazer e educação, ampliando oportunidade de melhoramento, qualidade de vida para a população. Uma unidade Araçatuba poderá fortalecer a cultura local
regional e incentivar atividades esportivas, oferecer novos espaços de convivência e ainda contribuir para a geração de empregos e o desenvolvimento dessa cidade. O desenvolvimento, porque até agora está tudo travado. Então, eu vejo esse projeto com bons olhos. Desbrucei, chacoalhei, consultei o jurídico, sentei com a Vanessa, onde me tirou todas as dúvidas. Então, diante do parecer jurídico, das dúvidas sanadas, eu já adianto que vou votar favorável. E que espero também que mais projeto desse nível venha para Araçatuba, principalmente na área da saúde, que ainda eu acredito com esse novo pronto-socorro. Então, sobre a questão jurídica, senhora presidente, a análise demanda exame do regimento jurídico totalmente, do tombamento de bens culturais. 2, do regime jurídico dos bens públicos, da possibilidade da alienação ou cessão de uso dos bens públicos a entidades privadas, das limitações impostas pela legislação de proteção ao patrimônio público. Então, isso daqui está baseado em parecer jurídico, para mim chegar nessa conclusão. Busca-se, portanto, verificar que as condições do bem público tombado constituem impedimento jurídico para a sua eventual doação ou cessão ao uso do SESC. Fundamentação, proteção constitucional do patrimônio cultural. A proteção, senhora presidente, ao patrimônio cultural brasileiro encontra-se fundamentado no artigo 216 da nossa Constituição Federal de 1988, que define como patrimônio cultural dos bens materiais e imateriais portadores de referência à entidade, à memória e à ação dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Nos termos do artigo 1º do referido dispositivo, incumbe-se ao poder público promover, proteger o patrimônio cultural mediante de diversos instrumentos jurídicos. Entre eles, nós vamos lá, no inventários, vigilância, tombamento. O tombamento constitui, portanto, de instrumento jurídico de natureza administrativa destinado à preservação do patrimônio cultural. A natureza jurídica também do tombamento. O regime jurídico do tombamento encontra-se disciplinado na Lei 25 de 37, diploma normativo, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, nos termos do artigo 17 do referido decreto. As coisas tombadas não poderão ser destruídas, demolidas ou mutiladas. Então, nós vimos aí a destruição que se encontra hoje, esse prédio, uma coisa feia, horrível para a nossa cidade. Uma coisa horrível para a nossa cidade. Há quantos anos está aí? E hoje nós vimos a esperança de se transformar no local adequado da cultura, da convivência para a nossa cidade. A doutrina administrativa e a jurisprudência consolida entendimento no sentido de que o tombamento constitui limitação administrativa ao direito da propriedade, veja bem, e na forma da desapropriação. Nesse sentido, senhora presidente e nobres vereadores, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento que o tombamento não implica transferência da propriedade, configurando a mera limitação administrativa ao exercício do direito da propriedade. STF 134/297, São Paulo. Desta forma, o tombamento não irá alterar a titularidade do bem, apenas impõe restrições destinadas à preservação do seu valor histórico, cultural e artístico. Consequentemente, senhores vereadores e o público presente, o bem tombado continua sujeito à circulação jurídica, que nós precisamos dessa proteção, podendo ser alienado ou transferido, desde que preservada as restrições legais decorrentes do tombamento.
É que as dúvidas que eu tive, que a Vanessa me tirou. A alienação de bens públicos que encontra disciplina atualmente na Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitações e Contrato Administrativo. Nos termos do artigo 76 da referida lei, a alienação de bens públicos depende da observância dos seguintes requisitos. Vamos lá. Existência de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia do bem, autorização legislativa dessa Casa de Vereadores, quando se tratar de bem imóvel. Licitação, em regra, na modalidade de concorrência, salvo hipóteses legais de dispensa. Então, senhora presidente, a legislação também admite a doação de bens públicos, especialmente quando destina a entidades sem fins lucrativos e quando demonstrado interesse público relevante. E é uma questão relevante porque o trem está o cacareco ali, ó. A coisa horrível, desastrosa, conforme vocês viram aí na imagem. O fato do determinado bem ser tombado não impede a sua alienação ou transferência de domínio. Isso porque o regime de proteção cultural não se confundem com o regime dominal do bem, ou seja, constituindo apenas limitações administrativas à propriedade. O Supremo Tribunal de Justiça já reconheceu que o tombamento não impede a circulação jurídica do bem, nem implica transferência de domínio. Assim, eventual alienação do bem tombado não descaracteriza a proteção cultural, é o que nós precisamos nessa cidade. Falta cultura para cuspir na estrutura. Então, senhora presidente, permanecendo o novo titular sujeito às mesmas restrições imposta pela legislação patrimonial, nós estamos falando de uma legislação específica. Além da alienação, o ordenamento jurídico admite cessão de uso bens públicos, instituído administrativo pelo qual o poder público autoriza a terceiro a utilizar determinado bem, mantendo-se a titularidade estatal. Natureza jurídica do SESC. O Serviço Social do Comércio SESC integra o denominado Sistema S, conjunto de atividades, entidades privadas, criadas para promover atividades de interesse social, cultural, educacional e assistencial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu que tais entidades, SESC, possui natureza jurídica de direito privado, embora desempenhe atividade de direito público relevante. Nesse sentido, os serviços sociais autônomos possuem natureza jurídica de direito privado, embora exerça atividade de natureza pública. Essa natureza, senhora presidente, permite a celebração de diversos instrumentos jurídicos com o poder público, como os tais termos de cooperação, contrato de gestão, cessão de uso, enfim. Então, aqui está bem fundamentado, meu voto é sim, para o bem da nossa cidade. Vocês estão de parabéns. Obrigado, senhora presidente. E se puder votar duas vezes, eu vou votar duas vezes. Vereador Ícaro Morales, com a palavra. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir o auxílio da TV Câmara para passar um videozinho que eu enviei agora à tarde, por favor.
Fiz questão de passar esse vídeo, porque eu acredito que uma imagem ela fala mais do que 1000 palavras e N discursos que nós possamos fazer aqui hoje. Nessas imagens, nós pudemos contemplar registros captados em Birigui, na minha visita feita bem no comecinho do meu mandato, acredito que fevereiro, março, né, que eu tive a oportunidade de conhecer vocês, já nessa ansiedade de ter um pouquinho de Sesc em Araçatuba, porque assumo, desculpem biriguienses, nós amamos vocês, mas sempre tive muita dor de cotovelo, de saber que tinha um Sesc em Birigui e nós aqui de Araçatuba não. Também tivemos imagens do Sesc 24 de maio, o qual eu fui recebido, né, por um superintendente que me recebeu e explicou sobre o que eu posso fazer para tentar convencer o prefeito, conversar com o pessoal, né, lá de Araçatuba. Será que tem alguém do Sesc que a gente possa costurar com Birigui, expandir? Então, eu particularmente sou um devoto, né, do Sistema S, um fã, acima de qualquer coisa, do trabalho que vocês realizam. E também tivemos registros do Sesc Pompeia e do Sesc Registro, nesse vídeo que nós acabamos de assistir. Preciso mencionar o nome do Dr. Jenner Silva, que ele pertence, né, ao Sindicato do Comércio Varejista, que está ali envolto, né, do Ciesp, do Fiesp, do SESI, Senai, Sesc, SESC, Senat, enfim, ele pertence a esse contexto das empresas S, do Sistema S. E o Dr. Jenner sempre foi entusiasta, porque em todas as minhas reuniões com ele, eu falava, Dr. Jenner, já pensou nós termos um Sesc no zoológico? Ele falava, a ideia é boa, mas será? Tá bom, aí, né, toda essa tramitação, essas conversas, chegamos a cogitar em fazer um Sesc na Serma. Não, a Serma, vamos fazer na Serma. Mas deu tudo errado. Sabe por quê? Porque o Sesc tinha que ser aqui, no centro, na antiga estação ferroviária de Araçatuba. Primeiro, pelo contexto lógico, do qual o próprio, né, bem se encontra passível de uma ação civil pública, que inclusive faltam apenas 6 meses para as obras de restauro terem que começar, e o Sesc surge como o quê? Como a luz no fim do túnel. É a solução perfeita para o nosso centro ferroviário, é muito mais do que uma reforma, também a implementação de um serviço com cacife, o calibre de um Sesc. A solução também do Sesc chegando ali, ela ilumina o nosso novo terminal rodoviário. Ou vocês acham mesmo que com o Sesc sendo posto naquele lugar, aquilo ali vai ficar sendo um terminal rodoviário fechado, apático e tão, né, decaidinho? Não, ali pode virar uma pinça, um caminho, inclusive, de entrosamento nessa região que nós estamos querendo restaurar, que é o centro ferroviário, que é o antigo centro histórico de Araçatuba, por inteiro, não só o centro ferroviário, mas também as casas da prefeitura, todo aquilo que está envolto, né, do nosso novo Sesc. A luz no fim do túnel simboliza esse momento para uma cultura mais viva e mais pulsante em Araçatuba. É a resposta, inclusive, Andressa, estou olhando para você, porque essa, eu tenho certeza que é a resposta de orações de muitos que estão aqui hoje acompanhando essa votação, né, Vanessa? Haja oração. Bom, não preciso dizer que muitos da classe artística estão aqui também acompanhando, né, essa sessão, porque sabem que um Sesc em Araçatuba simboliza muito mais do que uma cultura genérica, dizendo, a grosso modo, simboliza também desenvolvimento econômico, oportunidade, emprego mesmo, não é? E, de fato, valorização e fomento à classe artística. Já mencionada, Vanessa Manarelli, secretária de Cultura, se faz aqui presente. Levanta a mão aí, Vanessa. Aê, gente. Vanessa não mediu esforços para fazer com que nós, vereadores, fôssemos convencidos, e calma, vou explicar por que convencido. Não é tão óbvio que um Sesc tem que vir para Araçatuba? Calma que eu vou chegar lá. Vanessa não mediu esforços, e digo isso como testemunha viva, da forma como você trabalhou, bravamente, arduamente, de forma, uau, que eu vi de perto, o tanto que você tem o desejo de ver a nossa cultura aqui de Araçatuba prosperando, como diz o nosso prefeito Lucas Zanata. E preciso citar também a presidente dessa casa, a vereadora Edna Flor, que eu acompanhei de perto a forma como buscou caminhos e meios para fazer com que esta casa se sentisse segura e menos lesada, não totalmente, calma, vou chegar lá, para que isso pudesse realmente sair do papel. Porque eu sou testemunha ocular disso.
Nós tivemos uma força-tarefa, inclusive, num tempo muito curto, haja visto a pressa com que isso foi solicitado para alguns de nós, inclusive eu que sou parecerista, tanto da Comissão de Justiça, quanto da Comissão de Cultura. Vocês sabem, eu acho que esse meu 1 ano e pouquinho de mandato, vocês perceberam que eu falo a verdade. E a minha missão é sempre ser transparente com vocês. Muitos de vocês, eu peço, né, que vocês agora me ouçam com carinho, muitos de vocês vieram aqui, claro, para ter um SESC em Araçatuba. Mas alguns, talvez com aquele sentimento de que, espera aí, que história é essa que tem vereador que vai votar contra? Então, de alguma forma, foi plantado, semeado, divulgado de que haviam vereadores que estariam comprometidos em ir contra o SESC, até por questões ideológicas. Isso eu li, e foi muitas vezes replicado nas redes sociais, como se essa Câmara tivessem vereadores que estariam votando contra por questão pessoal, política. Eu quebro o protocolo aqui e pergunto para vocês, de cara lavada, tem alguém aqui que tem alguma coisa contra, pessoal, o trabalho realizado pelo SESC? Alguém aqui tem alguma coisa para falar do SESC? Tem? Ninguém? Ninguém. O que aconteceu, de fato, foi uma questão de análise jurídica. Todo mundo apreensivo, né? Será que alguém vai levantar a mão? Não é o caso. Ninguém nessa casa é contra o SESC. Nós, vereadores, apenas estamos, sim, amedrontados, mesmo aqueles que vão votar favorável, nós temos um receio jurídico, porque em outros momentos houveram situações de vereadores que, inclusive, até hoje respondem por alienação, doação, enfim, de bens públicos, porque a responsabilidade disso, gente, segredo nosso, não vai sair daqui, não vai recair na administração. Recairá em nós, vereadores, inclusive nos nossos bolsos, se nós, por um acaso, cometermos o equívoco de uma forma sem observância, sem, né, lastro jurídico que nos assegure, nós podemos, inclusive, comprometer as nossas vidas pessoais. Então, é uma decisão muito complicada de ser tomada à luz do que eu vou dizer agora. Prédio tombado. Uau, é um prédio tombado. Opa, tem que ter mais cuidado com isso aí. Nós temos duas possibilidades: a cessão de uso ou a doação. A cessão de uso, para nós aqui da casa, ficaria confortável, porque nós poderíamos validar a cessão de uso, permitir que o SESC usufruísse do espaço por 90 anos e ainda prorrogável por tempo indeterminado, sem problema nenhum. Aí não traria medo para casa. Quando nós falamos de doação, aí a gente fica com medo, porque quando é cessão de uso, se o SESC não vai cumprir, é lógico, vocês são maravilhosos, mas se o SESC não cumprir os encargos, de uma forma administrativa é fácil de retomar o bem, mais simples, né? Agora, quando é doação, não. Quando você doa alguma coisa para alguém, para você reaver esse bem após um descumprimento, o que você faz depois que você doou? Só na justiça. Então, é uma coisa mais difícil de ser trabalhada. O que para o SESC é o contrário, porque quando é doação, vocês entendem que para o SESC, que vai investir uma grana, uma fortuna absurda, eu vou contar já para vocês, eu peço pela ordem. Posso? Você se inscreve por mim, Sol? Obrigado. Quando o SESC se depara com uma doação, é uma segurança para eles, de que o bem não vai ser pego de volta, se por um acaso entrar um prefeito que fale, não quero o SESC, quero o bem de volta, só que depois de um investimento de 10 milhões, não, realmente eu entendo que o SESC precise dessa segurança. E falando em 10 milhões, vamos lá. O SESC está olhando para a nossa cidade como uma possibilidade de implantar um novo modelo de SESC. E esse modelo é o futuro das novas unidades SESC. Ou seja, nós somos projeto piloto. Modelo SESC Portas Abertas, inclusive nesse contexto de SESC ambiental, área verde toda em volta, vai ser maravilhoso. A votação de hoje impacta, sim, as gerações do futuro. Lá na frente, muito distantes do dia de hoje, crianças que ainda nem nasceram serão agraciadas com o trabalho do SESC, que será implementado aqui. 10 milhões de restauração, de 20 a 30 milhões só para a implantação da unidade.
E para manutenção de uma unidade é de 25 a 30 milhões ano. Para uma unidade do porte da que está sendo feita aqui. Em um período de 10 anos, chutem, quem é bom de exatas aí, quanto vai ser em 10 anos o investimento do SESC aqui na nossa cidade? 300 milhões. Não dá para perder. Eu sei que talvez, ciente da insegurança jurídica e com muito temor de eu ter que pagar, talvez, daqui a um tempo, porque cabeça de juiz, né, gente? Muitos aqui, inclusive, falam, o judiciário do Brasil não dá para você escrever o que eles falam. Então, eu estou na mesma situação, tenho muito medo. Para mim, o sonho seria uma concessão, mas se por um SESC ter a segurança para ser implantado, eu assumo o risco e asseguro a vocês, o nosso voto aqui hoje está valendo por 100, porque cada vereador hoje que votar favorável está colocando a própria conta em risco. E isso vocês precisam ficar sabendo. Eu preciso defender, se houver algum vereador aqui que vai votar contra, não é o meu caso, se votar contra, é compreensível. É compreensível. Por resguardo de patrimônio próprio. Isso o Facebook não conta para vocês. Isso o Instagram não conta para vocês. Contem comigo, sempre para ser transparente, trazer a verdade, tentar ser o mais didático possível. Espero e tenho fé de que essa casa junta vai, sim, tornar um SESC uma realidade na nossa cidade. É isso, Vanessa, Andressa. Sejam bem-vindas a Araçatuba. Tá? O SESC Araçatuba vai ser muito, já é muito esperado e vai ser de grande valia na vida de cada morador aqui da nossa cidade. Sejam bem-vindas. Vereador Ideto Ronda. Boa noite a todos. Eu já vou falar que eu sou totalmente favorável a esse projeto. A Vanessa aí, quero parabenizar a Vanessa, junto com o prefeito Lucas Zanata, com a Andressa, né, do SESC, que é que mais está brigando para trazer o SESC aqui a Araçatuba, né, o nosso colega Jefferson, que está aqui também do SESC, né, eu não sei se está aqui no plenário ou não, está aí. Falou Jefferson, é uma alegria você ter voltado para Araçatuba, né, com toda a experiência aí fora, aí, você vai ajudar muito, né, e o Ícaro falou a maioria das coisas que a gente estava pretendendo falar, viu, Ícaro? Você falou quase tudo aí. Mas eu quero dizer que o SESC é tudo de bom, né? É a cultura, né? É o lazer, né? É a educação, é o esporte, né? É tudo que a gente precisa aqui em Araçatuba, né? E esse investimento aí vai melhorar muito, vai trazer emprego, né? Vai trazer artistas novos, né? Principalmente a parte cultural aí, né? Que Araçatuba precisa muito, né? Então, a gente fica muito contente, tem todo o nosso apoio e o SESC não precisa falar nada, né? É uma maravilha aí, a gente conhece de perto, Birigui e o Andressa, não esquece do sobrevivente de Hiroshima, tá? Lá pro Nipo, tá bom? O pessoal tá louco para trazer, viu, Andressa? Tá? Então, conto com o apoio de vocês aí, que essa peça é linda demais, tá? E vai ser justo na comemoração da imigração japonesa, tá bom? Muito obrigado e conto com o nosso apoio total aqui da Câmara, tá bom? Vereador Luiz Boato, com a palavra. Cumprimentar a senhora presidente dessa Casa Legislativa, os caros colegas vereadores, o público que acompanha. Eu gostaria de iniciar, presidente, registrando aqui a presença da nossa secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, acompanhada do seu esposo, o Tiago de Barros. Quero já cumprimentar também a gerente do SESC, Unidade Birigui, Unidade Araçatuba, Andressa Góes. Quero cumprimentar também a todos os membros que estão aqui presentes do grupo SESC, né, a Ana Paula Ambrosio, que é a gerente adjunta, o Marinho Rodrigues, o supervisor de comunicação, o Robson Moreira, coordenador de comunicação também, que o Rideto acabou de cumprimentá-lo, Diego Fernandes, coordenador de programação, Jefferson Alves, supervisor de programação, Rodrigo Grigio, analista de comunicação, e dezenas de outros funcionários, inclusive alunos também aqui presentes, né, colaboradores, técnicos, que vieram acompanhar essa votação importante. Cumprimento também aqui o Kaique Teruel, que faz parte aqui também do meio cultural,
que tem desenvolvido também um trabalho muito bacana, sempre desenvolveu, né, sempre uma referência na cultura aqui do nosso município, Kaique. Muito bom ter você aqui também prestigiando essa sessão e esse projeto, que é tão importante para todos nós. Como os vereadores que me antecederam, presidente, já falaram a questão da preocupação que a gente também poderia ter. É um projeto complexo, é um projeto delicado, mas, sem dúvida alguma, a nossa secretária de Cultura, Vanessa Manarelli, sempre se colocou à disposição. Quando eu a procurei, justamente para tirar várias dúvidas, presidente, porque a gente fica com um pouco de receio de votar uma doação diária. E eu digo isso porque, ao longo dos meus quase 40 anos de idade, né, eu acompanhei o meu pai, que foi vereador aqui nessa casa, vereador constituinte de 88 a 96, e que assinou uma doação de uma área para o Pastorinho e que morreu em 2019 com problema judicial por conta de dessa área ali. Então, essa era uma preocupação, e tem outros vereadores também, né, que ainda podem confirmar isso. Então, a gente tinha, Andressa, essa preocupação, porque quando se trata de um bem público, é diferente de uma coisa privada, né? O bem público ele é diferente, Batata. Por isso a preocupação do Batata. E quando chegou esse projeto para nós, e aí a única crítica que eu faço, presidente, é com relação a isso, vereador Fernando Fabris, por conta da urgência. Porque não é de agora que eu sempre me manifesto, vereadores, contrário a todo pedido de urgência de projetos que vêm aqui para essa casa, principalmente de um projeto importante quanto esse, principalmente, Vanessa Manarelli, de um projeto complexo que é tão bem visto pela população, mas que exige tempo e exige muita responsabilidade para chegar aqui hoje e votar, para não acontecer, vereadores, o que aconteceu com a legislatura de 1992, na que os vereadores daquela época ainda respondem judicialmente. Então, a nossa preocupação era pela segurança de vir votar. E foi exatamente essas palavras que eu usei para falar com a secretária de Cultura quando eu a procurei na sexta-feira para poder me esclarecer. E eu venho hoje com mais segurança para votar, Fernando Fabris, por conta da tranquilidade, né, da secretária que me passou, né, toda a documentação. Eu fui pedindo, inclusive hoje, antes de chegar nessa sessão, e eu digo, presidente, que eu vim especialmente por conta desse projeto, porque eu tenho aqui hoje, né, estou lidando aqui com uma questão de uma infecção alimentar aí, né, mas estou aqui hoje para prestigiar esse projeto e muito pela competência da senhora, secretária, que eu sempre digo aqui que se tem alguns acertos dessa administração, um deles é a senhora. É a sua secretaria, é a sua competência, é o seu trabalho, a sua dedicação. E mais do que isso, a credibilidade do Sistema S, né, que a gente pode, né, Andressa? Já estive lá, prestigio o Sesc de Birigui, a Andressa sempre disposta, me apresentou. Então, essa segurança é por conta de todo esse histórico do sistema, da competência da Andressa também, que está à frente aí das duas unidades e que a gente enxerga com muito bons olhos. Vai ser um marco para a nossa cidade, a gente espera, né, que seja aí realmente dentro daquele prazo para a gente também cumprir essa questão judicial que a gente lida, né? Mas eu gostaria, presidente, de que constasse, então, nos autos dessa casa, essa nossa preocupação com relação a outras situações aí que nos geraram um pouco de dúvida. Mas, com toda certeza, o vereador Ícaro foi muito feliz na sua fala de expor justamente essa preocupação, vereador João Moreira, que é com relação à segurança. Conversávamos ainda há pouco, né, com os outros vereadores aqui, para a gente votar com essa tranquilidade, né? Então, meu voto hoje também é favorável ao projeto. Eu que sou um admirador, né, do Sistema S, Andressa. A Andressa sabe disso, a secretária sabe disso. Quando nós recebemos a informação, né, de que teria esse projeto, vereadores, eu me manifestei com muita alegria, cumprimentei a secretária no mesmo momento, eu não estive presente, mas eu a cumprimentei porque eu sei a quantidade de municípios que se interessam. E é justamente por isso a urgência do projeto, creio, né? Foi isso que a secretária nos passou e nos tranquilizou. Então, a gente entende a urgência, a gente sabe que precisa, né, ser uma coisa muito mais rápida, né, para poder atender, aí, até porque o prazo é curto para iniciar, então tem uma série de burocracias ainda que precisa serem respeitadas. Mas eu já adianto, então, que meu voto é favorável, né, eu parabenizo mais uma vez a senhora, a sua competência, a sua equipe, a Secretaria de Cultura, que hoje, vários servidores lá, eu
reconheço e parabenizo pela dedicação. E eu gostaria de mencionar, inclusive, o Otávio Almeida, né, que é um amigo querido, não sei se ele está aqui hoje, mas que é uma pessoa que também tem se dedicado muito, né, para os projetos culturais desse município. Muito envolvimento, né, da classe artística e tudo mais. Então, parabéns para a secretária, parabéns, Sistema S, parabéns, Andressa, a todos vocês que estão aqui hoje, né, prestigiando esse projeto, que vai trazer muita alegria para a nossa sociedade, para a nossa cidade, com certeza. Então, parabéns mais uma vez. Nós vamos dar continuidade. Eu peço a palavra ao vereador Fernando Com a palavra, Fabres. presidente. Boa noite novamente a todas as pessoas presentes aqui, né, na Câmara Municipal. Eu peço licença para, em nome da secretária Vanessa Manarelli, cumprimentar toda a Secretaria Municipal de Cultura, todas as equipes que foram envolvidas, né, para que este projeto chegasse até aqui. Ao cumprimentá-la, estendo os cumprimentos ao doutor Tiago, nosso colega advogado também. Cumprimento a Andressa e peço licença, Andressa, para, em seu nome, cumprimentar toda a equipe do SESC aqui presente também, inclusive meu amigo de turma, Jenner Silva, né, sempre colaborando também nas iniciativas do SESC, nossos cumprimentos também. Em nome do Kaique Teruel, cumprimentar toda a classe cultural aqui presente, todas as pessoas que foram convidadas para estarem aqui. Cumprimento meus colegas vereadores, né, e como o tema do SESC remete à cultura e boa parte aqui do público é ligado diretamente à cultura, eu me permito iniciar lembrando de Exupéry, no Pequeno Príncipe, que diz assim: foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez tão importante. E eu quero falar isso para vocês, assim, de coração muito sereno e tranquilo, até porque o vereador Ícaro já fez aqui uma antecipação, igualmente o vereador Boato também, e eu vou tentar conciliar aqui dois valores que eu prezo muito, que é a verdade e a ética, né? Eu não vou falar de detalhes aqui, porque eu não estou autorizada pelas pessoas com as quais eu conversei para falar dos detalhes, mas eu quero dizer aqui para vocês, com toda a verdade, com toda a força dos meus pulmões, que não faltou esforço público para que esse processo e projeto pudesse tramitar. Houve um esforço muito grande, e eu me permita aqui, por um momento só, falar na primeira pessoa. Houve um esforço muito grande, inclusive da minha pessoa, para que a gente pudesse colocar esse projeto em tramitação. Mas é claro que foi um esforço coletivo. É claro que muitas pessoas, muitas já foram nominadas aqui, muita gente se uniu, porque aqui nós temos duas categorias muito importantes de pessoas, tanto da classe cultural como da classe jurídica, vários advogados aqui presentes também, e sabem que o papel principal desta casa, que maravilha seria só aplaudir o SESC. Gente, não tem nada mais bonito, mais leve, mais engrandecedor do que reconhecer uma entidade do Sistema S que nos orgulha, que outro dia fizemos uma moção aqui para dizer, não mexam com o SESC, não mexam nos recursos do SESC. Então, porque nós temos o maior apreço, e eu não estou falando isso aqui de discurso, já mudamos a tribuna livre aqui da casa para que o SESC pudesse vir aqui falar de todos os projetos que faz. Estamos falando de cultura, mas não podemos esquecer de Mesa Brasil. Que maravilha só poder aplaudir o SESC. Mas nós temos aqui um misto, né, que é o de buscar também conciliar a questão da legalidade, a questão de dar a segurança jurídica para que esse projeto pudesse tramitar. E usando aqui um pouco a linguagem, mais uma vez, cultural, eu quero dizer, gente, que muita gente trabalhou na coxia, mas muita gente. Muita gente trabalhou, inclusive, domingo à noite,
buscando pareceres, buscando conciliar. A gente tinha uma ação civil pública para olhar, a gente tinha uma decisão do Supremo Tribunal Federal para olhar, a gente tinha uma legislação municipal, um decreto que não sabemos se foi recepcionado ou não pela Constituição. Nós tínhamos um arcabouço jurídico para olhar. Então, é tudo isso, é com essa responsabilidade que a gente está aqui hoje, conseguindo colocar esse projeto em tramitação com a segurança jurídica possível, né? Com aquela que é possível. Nós buscamos de todas as formas. Esta casa buscou. Também a Secretaria de Cultura buscou. Isso a gente tem que reconhecer publicamente. Já foi falado, Vanessa, do seu esforço, da equipe da secretaria, né, do próprio jurídico, né, da entidade, enfim, muita gente buscou. Mas esta casa também buscou, né? E eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque eu estou falando, né, que estou aqui tentando me equilibrar na questão ética, né, mas posso afirmar, então, que os procuradores aqui da casa, os procuradores efetivos, se debruçaram buscando caminhos para que a gente pudesse ter a tramitação. E é isso, gente. Hoje, então, eu só quero reafirmar aqui esse compromisso, chover no molhado, falar para vocês do nosso compromisso com a questão cultural, né? Eu, que sempre militei na área dos direitos humanos, sempre considerei a cultura como um direito fundamental da pessoa humana. Todas as pessoas têm direito à cultura, né? Todas as pessoas têm direito ao belo, à cultura, à arte. Então, isso, para mim, é algo muito tranquilo. Eu que colaborei para que a gente pudesse ter um percentual no orçamento destinado à cultura, que ninguém pudesse mexer. Então, assim, é muito tranquilo para a gente dizer tudo isso. E eu só termino agradecendo. E é claro que um projeto desse tamanho, e o Ícaro fez a gentileza de pedagogicamente aqui explicar, é um projeto que tem sombras e luz, muita luz, mas tem algumas sombras, né? É um projeto que foi, como eu falei, preciso trabalhar muito, né? E que não era possível a gente ser omissa diante de tudo isso. E eu termino, então, dizendo que, mais do que palavras, a gente espera que as nossas atitudes sejam valorizadas e que, em breve, a gente possa ver esse prédio recuperado, tudo resolvido e a nossa população tendo acesso à cultura. Muito obrigada. Dar continuidade agora com o vereador João Moreira. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, vereadora, público aqui presente, todas as autoridades aqui. Cumprimentar também aqui a Vanessa, secretária de Cultura, e nós vimos aqui as palavras do Pugina, também do Ícaro, do Boato, da doutora Edna, a respeito do assunto que é tão importante. Mas, quando o Ícaro mencionou aqui que realmente a gente ficamos naquela situação, né? Não quanto o projeto, que é muito grande o projeto, é uma beleza de projeto, mas quanto à legalidade, que isso poderia nos responsabilizar. Boato fez menção também, essa foi a nossa preocupação. É natural que, todos sabem, aí nós até ameaças pela rede social a gente teve na questão de possivelmente votar contra o projeto, lamentavelmente, né? Mas a questão era cautela, o cuidado que nós deveríamos ter, né? E eu agradeço muito a Vanessa, que nos procurou também, acho que foi cada gabinete, conversando, explicando, né? Doutora Edna, que conforme ela já se posicionou aqui sobre o trabalho feito, né, por esta casa, buscando uma situação favorável, e chegamos a essa conclusão. Mas, na verdade, eu entendo que a nossa sociedade ela tem urgência em dar um destino digno ao Centro Cultural Ferroviário, que se encontra em acelerado processo de degradação desde 2009. Atendendo ao anseio e ao clamor social de Araçatuba, essa medida garante o restauro definitivo de um patrimônio tombado pelo Condefat, transformando o que hoje é um símbolo de descaso em um polo pulsante de cultura, esporte e lazer para toda a nossa população
em parceria com o SESC. O meu apoio a este projeto pauta-se na responsabilidade com o patrimônio de Araçatuba, hoje ameaçado pelo avançado estágio de deterioração estrutural desse prédio. Ao definirmos um destino útil ao Centro Cultural Ferroviário, nós estamos respondendo à frustração coletiva de ver esse marco histórico fechado há tanto tempo. A medida assegura que o imóvel cumpra sua função social, promovendo educação, sustentabilidade e cidadania no coração da nossa sociedade. Nós ficamos felizes hoje, e hoje, na verdade, aquilo que era uma dúvida para a gente, na verdade, hoje nós temos uma pressa que isso seja executado, e nós temos aqui esta emenda, ela foi muito bem-vinda, né, porque assegura que, dentro desse prazo de 4 anos, ou podemos assim dizer que até o primeiro semestre de 2030, nós temos esta grande obra construída, trazendo aí tanta alegria para toda a nossa comunidade araçatubense. Obrigado e parabéns a todos que trabalharam para que esse projeto hoje viesse a ser votado. Muito obrigado. Ainda dando continuidade à discussão, vereador Fernando Fabres. Vereadora Sol do Autismo, dela é reserva de tempo, mas pode antecipar, vereador? Pois não. Pode? Primeiramente, parabenizar todos os envolvidos nesse projeto. Eu lembro a primeira vez que a gente ouviu lá na prefeitura, o Ícaro ficou em êxtase no projeto, e eu fui procurar saber mais a fundo, e foi só uma vez que eu fui procurar saber. Eu não tive dúvida nenhuma, porque de onde eu vim, nós somos carentes de cultura, de inclusão, de esporte, de lazer, e eu achei o máximo. Eu falei, é sim, pronto. A Vanessa marcou para me explicar, eu falei, nem precisa marcar com a Vanessa, que meu voto é sim, eu não quero entender nada para me colocar mais dúvidas. Sabe por quê? Porque eu acho que esse é um risco gostoso de se correr. Eu não estou aqui votando altos salários para os meus assessores, eu não estou me beneficiando disso. Isso é para beneficiar o nosso povo. Pensa quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso. E se lá na frente tiver que pagar um preço, eu vou pagar com gosto. Então, meu voto é sim, e eu votaria 2 vezes sim. Vanessa, parabéns. Vereador Fernando Fabres, com a palavra. Vou medir minhas palavras, como disse o vereador Ícaro. Mas, boa noite a todos, meus colegas aqui da casa, vereadores, presidente Edna Flor, Vanessa Manarelli, prefeito Lucas Zanata, Andressa, Sesc. Eu quero começar dizendo aqui, desculpa para minha esposa, porque as tensões que os projetos trazem na nossa casa, né, Tiago, são grandes. Imagina o seu lá com a Vanessa. E quero dizer assim, a gente começou hoje aqui com votos de aplausos de esporte, de dança, com o Ícaro e com o Perdigão. Todos esses projetos são projetos de artes, de esporte, de cultura, de pessoas, que é o que o SESC promove e o que a cultura promove. Quero também dizer parabéns ao prefeito Lucas Zanata. Eu não sou de ficar babando ovo para o prefeito, mas nesse projeto ele realmente tem merece um grande parabéns, porque quantas vezes a gente escuta que o pessoal do PL não apoia projetos culturais, não desenvolve projetos de arte e cultura, e o Lucas aqui está trabalhando em relação ao SESC, junto com a cultura, com a Vanessa Manarelli, e muitas casas ali desse centro sendo revitalizadas, buscando ser revitalizadas, também esse espaço cultural, o museu. Eu tenho que dizer que isso é uma coragem, porque são situações onde são história, e muitas vezes a gente não vê algo produtivo, assim como muitas vezes as pessoas querem de bate-pronto, mas isso é uma coragem. Então, Vanessa, eu acho que a gente lutou essa luta, como a Edna disse aqui, nos bastidores, né, Edna? Desde aquelas conversas na sua sala, buscando formas de trazer com que esse projeto se tornasse mais sucinto, mais estreito, junto com a questão jurídica e os desejos do anseio da população e nós como vereador. Quero dizer também que eu respeito a todos. Ninguém me viu falando nada na internet, ninguém me viu acusando ninguém
ninguém me viu fazendo nada desse sentido, porque não faz parte do meu perfil. Eu acho que o caminho de se fazer isso é um caminho de diálogo, e a Vanessa trabalhou isso de forma excelente, conversando com todos os vereadores e buscando esse consenso. Mas eu quero dizer também como é difícil de fazer o certo no nosso país. É um desgaste gigantesco, e a Vanessa está ali chorando, porque é muito difícil de você fazer o certo. A gente vê no âmbito federal como essa turma faz tudo errado, roubam bancos, estão envolvidos com ministros, com governadores, com deputados, e as coisas continuam assim, o nosso país continua mergulhado numa corrupção. Mas quando a gente precisa fazer algo bom, Boato, realmente parece que a gente tem que ficar ali se debruçando, se matando na questão jurídica, e ainda assim duvidando do que pode acontecer com relação ao judiciário, Tiago, um jurista aqui entre nós. Então, isso é a insegurança jurídica que nós vivemos no nosso país. Mas eu quero aqui até ler o discurso que eu preparei, que eu quero dizer que hoje a gente está discutindo um projeto, não mais do que um projeto de lei, nós estamos discutindo uma oportunidade histórica para a nossa cidade. Um projeto de lei número 21 de 2026, de autoria do Executivo, trata da doação com encargos de um imóvel público para a instalação de uma unidade do Serviço Social do Comércio, o conhecido e respeitado, Andressa, SESC. Para entender a dimensão dessa decisão, precisamos lembrar o que é o SESC e o que ele representa para o Brasil. A instituição foi criada em 1946 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, logo após a Segunda Guerra Mundial, com uma missão clara e profunda e humana: promover qualidade de vida, acesso à cultura, educação, esporte, saúde, lazer para os trabalhadores do comércio e para toda a sociedade. Ao longo de quase 8 décadas, o SESC se consolidou como uma instituição social mais respeitada do nosso país. Quem já visitou uma unidade do SESC em São Paulo sabe exatamente do que a gente está falando. São espaços vivos, espaços onde a cultura pulsa, onde a educação acontece, onde o esporte transforma vidas e pessoas de todas as idades encontram oportunidades de aprendizado, convivência e desenvolvimento. Do lado da minha casa tem ali a parte de esportes do SESC, né? E aqui eu vejo todo dia de manhã cheio de pessoas, senhorinhas ali, e isso é muito bonito de ver. Estamos falando de teatros, bibliotecas, centros esportivos, cursos profissionalizantes, atividades culturais, programas de saúde e lazer, que todos os dias atendem milhares de pessoas. E é exatamente isso que este projeto propõe trazer para Araçatuba, para a nossa cidade. Hoje temos um imóvel público que está sem utilização há quase 2 décadas, o Centro Cultural Ferroviário, um espaço parado que poderia estar servindo a população, mas que hoje não cumpre o seu papel social. A proposta desse projeto não é simplesmente doar um patrimônio público, trata-se de uma doação com encargos. Isso significa que o SESC assume compromissos claros: recuperar o imóvel, investir na sua estrutura, implantar serviços permanentes voltados à comunidade. Ou seja, estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de revitalização urbana, investimento social, geração de empregos, de movimentação cultural, de incentivo ao esporte e de oportunidades educacionais para crianças, jovens, adultos, idosos da nossa cidade. Diversas cidades do nosso estado já realizaram parcerias semelhantes com a do SESC, com o SESC. E os resultados foram transformadores. O meu amigo Pugina mostrou a foto e algumas imagens ali para vocês. Espaços antes abandonados se tornaram centros de convivência. A cultura ganha força, o comércio local se movimenta e a vida, e ali, aquele espaço e aquela cidade ganha vida. Como alguns amigos aqui disseram, são 10 milhões para restaurar aquele lugar, mais de 20 a 30 milhões para construir todo o complexo, e por ano, de 20 a 30 milhões para manter aquele local. Você imagina o que isso gera de imposto para a cidade, o que gera de movimentação nos comércios, nos hotéis, em todo o setor hoteleiro da nossa cidade. Por isso, esse projeto não é apenas sobre um imóvel sem destinação pública. Esse projeto é sobre o que pode ser o futuro da nossa cidade. O projeto de lei chegou a essa casa no mês de fevereiro, e quero deixar bastante
pontuado sob a condução da nossa presidente. Buscamos agir com total responsabilidade, né, presidente? Não medimos esforço para analisar todos os aspectos legais, constitucionais, técnicos, garantindo uma tramitação séria, transparente e segura. E só foi pedido a questão da urgência, porque realmente é um projeto que merecia isso, para que a gente não perdesse essa oportunidade. Não foi nenhum tipo de outro desejo que não fosse isso, e todo o trabalho foi feito nos bastidores para que os vereadores tivessem a informação de cada um dos pareceres, de cada um dos documentos que foram levantados para suprir todas as demandas que foram levantadas pelo jurídico da casa. E hoje nós chegamos aqui a este momento com a convicção de que estamos diante de uma grande oportunidade, Vanessa, e que de alguma forma você colocou isso nas mãos desse legislativo e dessa cidade. Talvez, não sei se vai ter o seu nome em alguma coisa, mas deveria ter um marco histórico ali da nossa secretária Vanessa Manarelli, porque, como todos os vereadores disseram aqui, foi um grande desafio e ainda é assumir alguns riscos, mas o que é a vida sem riscos? Então, eu quero mais uma vez te parabenizar por isso. E aprovar esse projeto é abrir portas para um investimento social duradouro, um investimento que não é para um governo, que isso é muito importante, os governos vão passar, nem para um mandato, os mandatos vão passar, mas para gerações. Por isso, eu peço o apoio dos nobres vereadores para que possamos dar mais um passo, e um passo importante, de permitir que o SESC venha para a nossa cidade, recupere esse espaço e transforme em um verdadeiro patrimônio social da nossa comunidade. Que possamos olhar para essa decisão no futuro com orgulho de termos escolhido investir no que realmente transforma a nossa sociedade, que são pessoas. Parabéns, Vanessa, parabéns a toda a sua equipe. Vou passar a palavra ao vereador Gilberto Batata Mantovani. Antes, porém, vereador, só anunciar que também está presente entre nós o ex-vereador Wesley da Dialogue. Obrigada pela presença, vereador. Vereador Gilberto Batata Mantovani. Senhora presidente, boa noite aos vereadores, vereadora, boa noite aos presentes nessa casa, ao pessoal da cultura, em nome da secretária Vanessa Manarelli, no qual eu já quero agradecer a visita, o diálogo que estivemos conversando a respeito, né, do presente projeto, da sua disponibilidade de ter conversado com todos os vereadores nessa casa. Eu acho que por aí começa-se um bom relacionamento do Executivo com o Poder Legislativo, e também, né, a questão aqui da nossa presidente dessa casa, também pelo esforço que fez. Já dizer para todos que estão aqui, o pessoal da parte da cultura, quero aqui também saudar o ex-vereador Dr. Jaime, vereador de 5 mandatos nessa casa, vereador Wesley, se tiver outros ex-vereadores aí também saudar, no nome de vocês dois, dizer da importância, né, da questão da cultura no nosso município. Foi muito criticado na rede social, jamais, gente, jamais, vereador Ícaro, eu sou contra a cultura no nosso município, jamais. Jamais eu sou contra esse projeto, por exemplo, que ele tem a questão do SESC. Eu não sou contra o SESC, gente, jamais, porque é um projeto maravilhoso, é um projeto que encanta, é um projeto que só tem coisas boas para falar do SESC, né? A gente foi falado aqui por outros vereadores, a questão do SESC não ser em Araçatuba e sim em Birigui, a ciumeira que dá, realmente já fui lá no SESC de Birigui, já fui no SESC Pompeia, já fui no SESC de São Paulo. É um aparelho de cultura, é um aparelho social, de entretenimento, muito importante em qualquer cidade. Eu quero aqui dizer, senhora presidente, mais uma vez, do empenho da senhora de poder trazer esse projeto para essa discussão hoje aqui. Eu vou começar aqui falando a respeito da questão jurídica do projeto. Esse projeto ele foi protocolado, depois ele pediram a suspensão, e no primeiro parecer dessa casa, do nosso departamento jurídico, houve a questão
que foi dado pela ilegalidade do projeto. Foi dado pela ilegalidade. E no parágrafo 3º, diz bem, o parágrafo é bem claro, não tem obscuridade, não tem nada. Os bens tombados, pertencentes ao Estado e aos municípios, só poderão ser alienados ou transferidos, né, de uma para outras entidades. O que é isso? Só poderia ser transferido o bem tombado da União com o município, do Estado com o município, e não a questão aqui de uma iniciativa privada, de uma empresa privada, porque por toda a questão que o SESC mas ela é uma empresa privada. Ela é uma empresa privada. Então, esse artigo aqui, esse parágrafo 3º, então, ele coloca. Aí ele fala aqui ainda a questão, né, do conflito. Né, nesse aspecto aqui, fala o conflito com o DPAT. Nesse aspecto, há o conflito de norma no dispositivo do parágrafo 3º, Decreto Estadual 13.429/79, que somente permite alienação para entes federados. E o artigo 32 do nosso municipal, da Lei 74/19 de 2011, né, permite a cessão de transferência de forma mais ampla. Quer dizer, existe um conflito aqui, um conflito de uma norma com o tombamento com a questão do parágrafo 3º. Aí depois veio, com todo o esforço, porque esse projeto, o vereador Arlindo Araújo, voltou a presidente com parecer pela ilegalidade do nosso jurídico dessa casa. A presidente poderia ter devolvido o projeto ao executivo, né, dizendo para que se fizesse as correções necessárias para que o projeto se tornasse legal. O que ela fez? Ela pediu um reexame, né, à Procuradoria Jurídica dessa casa. Novamente, o projeto volta para lá, e aí eles colocam aqui a questão, em 13 de fevereiro, eles falam que exarou o parecer pela ilegalidade do projeto, sobre os seguintes fundamentos. Aí ele fala aqui de 4 questões, A, B, C e D. E eu, no meu entendimento, né, eu vejo que continuou a questão da restrição contida no artigo 134 do parágrafo 3º do Decreto 13.426 de 1979. E a letra C, que continua a questão do conflito da lei. Aí, o que acontece? O parecer do nosso jurídico dessa casa falou de todas as questões, das questões que teriam que ser sanadas, trouxe aos atos a possibilidade, né? E aí, no final, esses pontos, o que ele fala? Esses pontos teriam que ser melhor analisados pelas comissões permanentes dessa casa, que teria um tempo mais amplo, porque o nosso jurídico também não alega que ele não teve esse tempo amplo para poder fazer essa questão aqui da conclusão desse parecer. Aí ele manda para a gente, né, para as comissões dessa casa, dando nessa casa, opinando. Na verdade, o nosso departamento, no segundo julgamento aqui, ele opina. Assim, a Procuradoria Legislativa opina pelo recebimento do projeto. Bacana, opinou pelo recebimento, para que seja objeto de melhor e apuração pelas comissões permanentes. Principalmente, ele faz um relato aqui do conflito das normas do entendimento acima exposto. Quer dizer, ele opinou, ele não deu um parecer favorável no segundo, só opinou pelo recebimento. Aqui no terceiro, aí teve o parecer, que eu respeito muito o presidente dessa comissão, o Pugina, né? Aí teve também o parecer aqui também do vereador Ícaro, e teve também o nosso parecer, né, que eu até quero falar para a nossa presidente aqui, que esse parecer veio na quinta-feira para me dar parecer até meio-dia. Aí eu não consegui, aí eu fiz esse parecer e entreguei na segunda-feira, dizendo dessa questão do conflito, de ser um bem tombado. Então, leva a uma insegurança jurídica que já se foi falado nessa casa. Mas o projeto é maravilhoso, é lindo, só que tem essa questão, né,
do risco jurídico desse projeto. Então, senhora presidente, eu vou até reservar o meu tempo, se precisar voltar a falar novamente sobre o projeto. Mas o nosso artigo 3º, o parágrafo 3º, é bem claro que bens tombados só pode ser feito, né, em doação entre os entes federativos, União, Estado e município. Está bem claro o parágrafo 3º e não tem obscuridade nenhuma. Então, amanhã, como houve em outro município, que o Ministério Público entrou com uma ação contra a Câmara, e a Câmara teve que revogar, sim, a lei. Teve que revogar a lei, sim. Então, senhora presidente, eu vou me reservar nesse tempo, porque se eu precisar voltar a explanar novamente. Na sequência, vereador Arlindo Araújo, com a palavra. Boa noite a todos. Só pelo número de vereadores inscritos para falar e pela quantidade de pessoas nessa casa, já se percebe que é um projeto importante e um projeto que suscita discussão de dúvidas, né, questionamentos. E envolve também o futuro da nossa cidade. Alguns colegas abordaram o aspecto histórico do patrimônio, né, e nós estamos aqui todos, cada um representando a população e preocupado com o que vai acontecer e com o futuro. Mas é bom a gente fazer uma análise histórica também de como isso chegou nessa situação. Então, vejam bem, foi dito aqui pelos colegas vereadores que está abandonado há quase 2 décadas, 16 anos. Um povo que não tem história, quase que não tem futuro. Fica difícil de você viver se você não tem passado, se você não preserva o seu passado. Pois, muito bem, nessas 2 décadas, e é interessante que o nosso país vive um momento de polarização, os responsáveis pelo abandono daquele prédio foram 8 anos de um governo de esquerda e 8 anos de um governo de direita. Nenhum dos dois fizeram absolutamente nada. É importante salientar também de que está na situação em que está, de repente faz uma análise histórica e fala, ué, mas então o que essa Câmara Municipal fez? Ninguém fez nada? Deixou o mundo acabar, cair, tudo aquilo lá? Não, foram feitos questionamentos, sim. Eu mesmo questionei. Para quem não sabe, nasceram dentro ali daquele prédio algumas árvores, e essas árvores foram crescendo lentamente e foram quebrando toda a estrutura. Quebraram as vidraças, derrubaram o teto, derrubaram as paredes, umas árvores que se chama figueira, ela tem uma raiz grande e tal. Eu alertei os governantes com relação a isso. É importante, hoje tem um dia meio festivo, né? Está todo mundo feliz, enaltecendo o SESC, aquela coisa toda, e esse é um aspecto que a gente tem que abrir um parêntese realmente para fazer, da importância disso, mas eu não posso deixar também passar batido aqui e todo mundo achar que aquilo ali caiu do nada. Foi abandonado mesmo. Eu mostrei fotos aqui das figueiras derrubando aquilo ali, e ninguém fez nada, assim como mostrei da casa do engenheiro, que agora começaram ali uma reforma que ainda está de forma incipiente, e se não fizer nada vai cair também. Quando eu digo cair, e o pessoal fala de preservação do patrimônio histórico, aquilo que está lá já foi, não existe mais. O que vai ser feito ali é uma réplica, só uma réplica, não tem mais nada do passado ali, nem as madeiras, sumiram, apodreceu, sumiram com os vidros, aquela coisa toda. Né? Só também abrindo um parêntese para vocês verem o que é história, o colega vereador falou da Catedral de Notre Dame, aqueles vidros das paredes, aquilo tem um aspecto histórico muito grande para a humanidade e para os franceses também, que eles ficaram desesperados com aqueles vidros lá. Aqui os vidros do Centro Cultural Ferroviário foi tudo para o beleléu, não ficou nenhum. Então, se for reconstruído, que vai ser, mas é uma réplica, não existe mais. Então, abro esse aspecto, e se não fizer nada, vai acontecer a mesma coisa com a casa do engenheiro. Eu sou favorável ao projeto. Existem problemas aqui de se questionar? Existem. Só que cada um aqui foi eleito pelo povo para representar, e cada um aqui, segundo Jean-Paul Sartre,
é condenado à liberdade. A liberdade de decidir a sua vida e os destinos da cidade. No caso, nós que temos o privilégio de representar a população. Manuel de Cervantes também fala isso no Dom Quixote. A liberdade. E eu falei isso aqui no discurso de posse. A liberdade é um dos dons, o dom mais importante, é um dom divino. E cada um aqui tem elementos suficientes no projeto e para decidir. Não tem que ficar com medo disso ou daquilo. Nós temos dados suficientes para decidir. Quem não quer decidir, que não deveria nem ter se candidatado, ficava em casa, deixava que os outros decidissem por ele. Quem aqui está tem que ter a coragem, a dedicação de estudar isso aqui e decidir pelo sim ou pelo não. Mas pensando, acima de tudo, no futuro da nossa cidade. É um bem público no centro da cidade, dentro do patrimônio histórico que está lá abandonado e que é inegável que, seja lá quem for o governo do município, não vai conseguir fazer nada ali. Nada. Precisa de alguém para ajudar. E a vinda da estrutura do SESC para promover cultura e reconstruir aquilo lá, fazer uma réplica do que tinha, eu insisto nisso, para que outras coisas que tem em Araçatuba não aconteça a mesma coisa, que construa essa réplica, que aí pelo menos as pessoas vão saber, olha, era uma coisa parecida com o que está aí, caiu. Por quê? Porque os prefeitos que passaram 8 anos de um e 8 anos do outro não fizeram nada e deixou cair. Então, eu não poderia deixar de fazer esses comentários, essa análise histórica e trazer à reflexão essa questão da decisão, da liberdade de cada um, de poder decidir. E com relação à ética, lembrar do meu amigo Immanuel Kant, do imperativo categórico. Tudo que você vai fazer serve de regra para a humanidade? Se servir, é ético. Se não servir, não é ético. É ético a gente deixar aquilo lá caindo aos pedaços e não fazer nada, sendo que a gente vai saber que não vai acontecer nada se não aprovar esse projeto? Com certeza não. O meu voto é sim. Eram essas minhas considerações. Vereador Carlinhos, do terceiro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Iniciei a minha fala aqui dizendo que eu fico muito honrado de fazer parte dessa discussão democrática para ter esse voto e representante aqui perante a representação da SESC, né? E também da secretária e toda a equipe, as pessoas que compõem, né, essa instituição e que vem para a nossa cidade uma discussão, um projeto tão importante. E na década de 80, eu trabalhei na Cobrac, e ali passava a linha férrea, e eles carregavam cimento, cal. Então, a gente vê que não muito distante, nós podemos, na linha do tempo, nós poder estar buscando essas mudanças que nós estamos vendo hoje. As pessoas hoje estão se organizando, buscando aí o desenvolvimento da nossa cidade. Para isso, existe o comprometimento de partes, e muitas partes. Nós vimos aqui toda a fala dos nossos colegas que antecederam a minha fala, sobre a questão das divergências apresentadas, dos riscos, né, das buscas de normativa, para trazer uma segurança para que nós possamos aqui estar votando um projeto e não incorrer numa sanção futura. Aqui as pessoas que estão aqui, buscando a frente desse projeto, foram nossas comissões da casa, a presidente debruçou sobre esse projeto, os vereadores também buscaram essas informações. Nós buscamos essa informação. Nós vimos a população, nenhuma da população rejeitou essa proposta aí na rua afora. Por quê? Porque nós estamos sabendo que
essa instituição, ela é muito forte, ela tem credibilidade, ela dá essa segurança também para isso. Nós sabemos que dentro de união, Estado e município, existe uma transição, numa forma vertical, que dá esses amparos também. As pessoas não estão aqui hoje trazendo um projeto com as vistas vedadas. Foram buscar essas informações jurídicas, baseadas sempre na segurança de o poder de fazer. Quantas pessoas nós temos nessa casa aqui, com esses votos de aplauso, essas honrarias, que são a parte de esporte, cultura, trazer para cá, porque nós acreditamos que nós precisamos disso, a cidade precisa disso, precisa de melhorar, precisa buscar, tomar iniciativa. E quando se une essas partes que buscaram a ideia, houve compromisso, quando iniciou, a primeira pessoa que buscou essa ideia, de o SESC poderia estar vindo para Araçatuba. E houve uma reunião, tive presente lá no Paço, onde houve a explanação, e dizendo como seria. Então, nós fazemos a tela mental, né? Fazer uma tela mental de como seria legal, bacana você passar pela Avenida dos Araçás e você poder observar a mudança. O Arlindo disse que tinha as figueiras lá, as raízes estavam, né? E isso é verdade. Então, nós não queremos raízes derrubando prédio aqui em Araçatuba, nós queremos inovação, desenvolvimento, buscar que a Araçatuba, para quando nós chegar lá no nosso final, quem vem atrás vem com novas ideias também, vai ter toda essa divergência. As divergências apresentadas aqui nessa casa, apresentadas de forma diversa, tem que existir, porque daí é forma de segurança. Se tudo fosse doce, como é que você conheceria o amargo, né? Então, existe a diversidade das coisas aí. Você tem que lutar mesmo, você tem que buscar respostas, tem que buscar iniciativa. Vai ter vereador que vai estar falando, vai estar colocando seu ponto de vista, é importantíssimo isso daí. Como nós ouvimos todos os vereadores aqui, isso é democrático. Então, nós fazemos o quê? Vamos lutar para o nosso bem social, levar para o nosso futuro, das nossas crianças, que vão se tornar jovem, se tornar adulto, e vão vir com novas ideias, vão estar nessa casa aqui novos representantes no Legislativo, com outras ideias, trazendo mais inovações, mais desenvolvimento. Então, nós temos que pensar dessa forma. Tem que ter risco. Tudo na nossa vida tem risco. Quando você nasceu, teve risco. Nós estamos vivendo a nossa vida no risco. Agora, nós vamos querer que a sociedade plena, sociedade que pode trazer o bem-estar social. Então, eu vou votar a favor desse projeto. Já desde o princípio, eu já tinha falado para a nossa secretária, Vanessa, e eu parabenizo todos os envolvidos que comprometeram, se dedicaram, se doaram, né? Mesmo que sabendo das dificuldades, buscando as respostas que as pessoas que estavam preocupados poderiam estar aí deixando eles mais seguros. Isso não quer dizer que lá na frente pode trazer alguns, né, mas que com certeza já vai estar mais estruturado em busca da realidade, em busca do desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns ao SESC, todos vocês, parabéns a todos os envolvidos, parabéns à nossa Secretaria de Cultura e parabéns para nosso corpo, né, legislativo e parabéns para Araçatuba. É isso que eu tenho para falar. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Ataíde. Bom, eu quero começar minha fala realmente parabenizando a secretária Vanessa por todo o trabalho empenhado, sobretudo pela humildade de visitar a cada um e levar as explicações necessárias. Foi visível que essa proposta do SESC, claro que foi um trabalho de uma grande equipe, mas na conversa que nós tivemos, que pulsava isso no seu coração como um propósito. Então, eu quero aqui parabenizar e logo em seguida quero parabenizar a presença de todos vocês aqui na Câmara,
que estão fazendo dessa noite uma das sessões mais produtivas dos 15 meses de sessão. É algo diferenciado. Raramente nós tivemos um diálogo tão maduro quanto nós tivemos hoje aqui. Com produtividade e com respeito. É notório que ninguém veio aqui para pressionar. Se tiver alguém no meio, eu acho que não deveria ser essa a intenção. Até porque nós temos que respeitar a democracia. Como o Arlindo disse, se nós estamos aqui para decidir, nós estamos aqui sujeito a agradar alguém e desagradar aos outros. Parabéns, vereador Gilberto Batata, que colocou a sua posição muito firme. Eu já passei, quantas vezes eu tive que votar sozinho, votei às vezes eu e mais um, e muitas vezes contra a pressão das pessoas, mas a gente tem que ter um porquê e explicar, simplesmente porque aqui a gente não está... A premissa de que quem está aqui não é para jogar para a plateia, e sim para fazer o que é certo. Por isso, um projeto como esse, que une uma instituição tão séria como o SESC, como um trabalho muito bem feito da prefeitura, e, claro, com riscos que teve, a gente está sujeito a toda hora. É um ditado sertanejo que diz, quando o cavalo passa arriado, você tem que montar. O Ícaro citou bem sobre a questão da sentença, que até daqui 6 meses tinha um problema sério, que a prefeitura tinha que colocar aporte, ou seja, não ia acontecer. Ou seja, quando se vê uma oportunidade dessa, quando que Araçatuba ia ter a chance novamente de acontecer isso se perde uma oportunidade dessa? E aí eu vejo que, pela questão do diálogo, todo mundo foi se empenhando. Tive uma conversa com a dona Edna, que ela falou assim, é preciso encontrar caminhos. E o Fernando, o Pugino, assim como todos que falaram aqui, deram a sua contribuição para esse projeto. Então eu fico muito feliz por essa noite e peço que essa noite, mais noites dessas se repitam, que nós só vamos conseguir mudar o nosso país com a participação de todos, não por pressão, mas participando da política aqui, na base. É assim que a gente vai entender e começar a fazer política diferente. Parabéns a todos e o meu voto é favorável. Nós vamos consultar os vereadores que têm reserva de tempo. Pela ordem, vereador Damião. Registrado aqui que o pessoal do Política Araçatuba presente, né, acompanhando essa importante votação. Obrigado, presidente. Mais alguém que tenha reserva de tempo e queira utilizar? Nós vamos colocar o projeto em votação. Eu só queria dizer também que o vereador, rápido pela ordem aqui, que o ex-vereador Alceu está acompanhando a sessão e pediu para enviar um abraço a todos e disse, só para não esquecer, que aquele espaço cultural tem uma denominação por lei, que é jornalista Jeremias Alves Pereira, para a gente não esquecer desse detalhe, entre aspas, né, dessa legislação. Pois bem, nós vamos, então, colocar em votação e trata-se de votação, primeiramente, da emenda, né? Temos que colocar, inicialmente, a emenda número 1 em votação. Trata-se de votação simbólica, né? Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Aprovada. E agora a votação do projeto com a emenda. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação. Verificação de votação solicitada pela vereadora Sol do Autismo e pelo vereador Gilberto Batata Mantovani. Solicito aos vereadores que coloquem o voto no sistema eletrônico, alertando que, neste tipo de votação, a presidência não vota. Todos os presentes? 11, vereador Carlinhos, tem. Portanto, com 12 votos favoráveis, 1 voto contrário, o projeto está aprovado.
Agradecemos mais uma vez a presença de todos e consulta o plenário se dispensa de redação final o projeto para adequar a emenda apresentada. Os vereadores e a vereadora que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.